Às vezes, sentimos algo por alguém que é simplesmente inexplicável, uma presença que nos atravessa como uma onda silenciosa, e por mais que tentemos ignorar com a mente ou controlar com o corpo, não conseguimos. É algo que a alma reconhece, algo profundo, instintivo, quase ancestral, uma conexão tão intensa que parece ter sido escrita muito antes deste encontro acontecer. E mesmo que você não acredite em destino, existe uma explicação milenar para essa força invisível que nos atrai com tamanha potência. Segundo os ensinamentos de Helena Blavatsky, uma das maiores ocultistas do século XIX, a vida não é feita de acasos, mas de padrões vibracionais, símbolos e encontros que carregam um propósito oculto. Existem momentos na vida que simplesmente desafiam qualquer explicação lógica. Você cruza o olhar com um estranho e, por um instante, tudo para, não por medo, mas por reconhecimento. É como se a sua alma visse algo que nunca esqueceu, apenas adormecido, esperando ser lembrado. Você não estava procurando por aquela pessoa, nem se sentia pronto, mas ali está ela, diante de você, familiar, real, sem sinais do universo, sem explosões, apenas um silêncio profundo e uma certeza inabalável. Como se, mesmo por um segundo, o mundo inteiro tivesse se encaixado. Blavatsky acreditava que esses encontros não são fantasias românticas ou coincidências felizes. Eles são reflexos vibracionais de algo muito mais profundo, uma memória da alma, um alinhamento sutil entre o que somos por dentro e o que aparece diante de nós. Quando alguém é verdadeiramente destinado a você, não no sentido comum da palavra, mas em um plano mais elevado, você não precisa forçar nada. Você sente. Existe um fluxo, um encaixe, uma presença que parece já ter sido esperada, mesmo que inconscientemente. Enquanto a maioria das pessoas encara a vida como uma sucessão de acasos e probabilidades, Blavatsky via o mundo como um grande campo simbólico, onde o visível e o invisível se entrelaçam. Às vezes, os acontecimentos surgem com tamanha precisão e sincronia que é impossível chamá-los de acaso. Pensar em alguém e receber sua mensagem momentos depois, entrar por instinto em um lugar que nunca esteve antes e conhecer alguém que muda sua vida inteira. Isso não é sorte, isso é sincronicidade esotérica, a dança entre o mundo interior e o exterior, entre o que você vibra e o que você atrai. Essa sincronicidade não é linear, não segue a lógica da causa e efeito. Ela segue o sentido oculto das coisas. É como se uma inteligência silenciosa, dentro de você ou além de você, estivesse orquestrando certos momentos para te despertar, não para te impressionar, mas para sussurrar. Preste atenção, isso importa. E quando se trata de amor, essa força se intensifica, porque algumas pessoas não apenas chegam, elas ressonam com sua história, com suas dores, com suas vontades mais profundas. E isso não é coincidência, é sinal de que, de alguma forma, sua alma estava pronta para esse encontro. Blavatsky ensinava que, à medida que você se aprofunda em sua própria evolução espiritual, o mundo externo começa a te refletir de forma mais precisa, e é nesse reflexo que os encontros mais significativos acontecem. Essas pessoas não surgem para te completar, mas para te revelar, mostrar quem você é, quem você se tornou e quem ainda pode ser. E se o desejo que você sente por alguém não for sobre essa pessoa, mas sobre partes esquecidas de você mesmo que estão tentando emergir, e se a conexão for, na verdade, um chamado para a sua própria cura, para a sua própria totalidade? Helena Blavatsky, assim como outros grandes mestres espirituais do passado, ensinava que dentro de cada ser humano existe um reflexo interno do oposto, não como gênero, mas como força arquetípica. Dentro do homem vive a alma feminina, a energia da sensibilidade, da intuição, da criação sutil. Dentro da mulher habita o espírito masculino, o foco, a razão, a ação estruturada. Essas forças não são opostas, mas complementares, e muitas vezes é a busca por essa integração que nos atrai a certas pessoas de forma tão inexplicável. Você já sentiu uma conexão que pareceu ultrapassar a lógica? Como se aquela pessoa despertasse algo que você não sabia que existia? Na verdade, o que acontece nesses encontros é que a alma reconhece um fragmento de si mesma no outro. Projetamos sim, mas projetamos porque há algo adormecido em nós, algo pronto para emergir. E isso não torna a experiência ilusória, torna-a sagrada. Porque o outro
passa a ser um espelho vivo daquilo que precisa florescer em nosso interior. A doçura que escondemos, a firmeza que temíamos, a inteireza que esquecemos. Quando alguém é realmente destinado a você, o sentimento não é apenas de desejo, é de lembrança. Como se uma parte sua, há muito tempo silenciada, finalmente despertasse. Você não se sente puxado pela necessidade de completar um vazio, mas sim pelo magnetismo de algo que já estava ali, latente, esperando por esse instante. E essa é a chave. O amor verdadeiro, segundo Blavatsky, não é uma fuga de si mesmo, é um retorno a si, guiado pela energia do outro. Nem todos os encontros duram uma vida e nem precisam durar. Alguns vêm para quebrar muros, outros para abrir portais, mas todos os que realmente tocam sua alma deixam uma marca indelével. Mesmo que vão embora, algo em você jamais será o mesmo. Por isso, ao invés de perguntar, será que essa pessoa é a certa? Talvez o verdadeiro questionamento seja: o que dentro de mim está sendo despertado agora? Quando alguém é destinado para você, não espere que tudo seja fácil, mas espere que tudo seja real. Essa conexão traz à tona sombras e luzes, medos e desejos, feridas e curas. Não porque o outro é o responsável por te transformar, mas porque sua presença revela exatamente o que sua alma estava pronta para encarar. E, aos olhos de Helena Blavatsky, essas conexões não surgem do acaso, mas de uma profunda ressonância vibracional entre duas almas em fase de expansão. O certo nem sempre traz conforto imediato, mas traz verdade. Você sente que algo se alinha, que o tempo desacelera, que o caos ao redor não perturba, porque há uma paz silenciosa que nasce no centro do peito. E é nesse instante que você percebe, não se trata de encontrar alguém para preencher um vazio, mas de encontrar alguém que ilumina o caminho de volta para você mesmo. Algumas pessoas são pontes para lugares que você jamais imaginou. Outras são espelhos que revelam com clareza quem você se tornou. E há aquelas raras que simplesmente ficam. Mas todas, sem exceção, chegam no momento exato em que uma parte mais profunda da sua alma decide que está pronta. Porque, ao contrário do que muitos pensam, esse sentimento não acontece apenas de um lado. Quando há uma conexão real, ela nunca é unilateral. Pode ser silenciosa, pode ser não verbalizada, pode até ser reprimida, mas é sentida. Porque quando uma alma reconhece outra, essa percepção é mútua, mesmo que inconsciente. Helena Blavatsky afirmava que não existe acaso nos encontros que nos tocam profundamente, e isso inclui o simples ato de perceber alguém de forma especial. Se uma pessoa te chama a atenção de um modo inexplicável, se ela desperta em você sensações que não fazem sentido racional, é porque, em algum nível, ela também sente algo, talvez não com clareza imediata. Talvez não com a mesma intensidade, mas sente, porque as almas que estão destinadas a se encontrar também estão destinadas a se perceber. Esse reconhecimento mútuo não depende de palavras ou atitudes. Ele se manifesta na troca de olhares que duram um segundo a mais, no silêncio confortável, na energia que paira no ar. Quando uma conexão é real, os campos energéticos se entrelaçam. É como se as vibrações internas de ambos se alinhassem. E mesmo sem saber o porquê, os dois passam a sentir um ao outro, como se fossem dois espelhos caminhando em direção oposta, mas refletindo a mesma centelha. Essas conexões existem para algo muito maior do que romance ou desejo. Elas vêm para cumprir um propósito espiritual, o de nos revelar. Por isso, não importa se o outro negará esse sentimento, se afastará ou se a relação não acontecerá como esperado. O que importa é que o encontro ocorreu, e com ele, algo em ambos foi despertado, porque quando uma alma vê a outra com profundidade, ela está, na verdade, enxergando a si mesma em outro corpo. Não há engano quando duas pessoas se sentem dessa forma. Existe apenas sincronia de despertar, uma troca que transcende o ego e invade as camadas mais profundas do ser. E mesmo que os caminhos se separem, a marca desse reconhecimento permanece, porque cada encontro verdadeiro nos molda, nos afina e nos aproxima da nossa versão mais desperta. Portanto, se você sente algo que não sabe explicar, se há alguém que tocou sua alma mesmo que brevemente, saiba que isso não foi só você. A outra pessoa também foi tocada, talvez de um jeito que ela mesma ainda não compreendeu, mas foi. Porque quando duas almas estão destinadas a se perceber, o destino faz com que ambas se vejam.
mesmo que por um instante, com total verdade. Se você sente algo bom em relação a alguém, mesmo que não consiga explicar o porquê, saiba que isso não é à toa. Sentir algo positivo, calmo ou intensamente bonito por alguém é um indício claro de que essa conexão carrega um propósito. Pode ser o início de algo que vai te transformar, ou um reflexo de algo dentro de você que está pronto para florescer. Às vezes, o universo não envia respostas diretas, mas sensações. E a sensação boa que alguém desperta em você é, por si só, uma resposta. Um sinal de que há algo ali para ser vivido, compreendido ou sentido. Esse algo pode ser uma lição emocional, uma cura silenciosa, um aprendizado profundo ou até mesmo o início de uma relação significativa. Não pense que você está apenas imaginando. O que você sente é real, porque o corpo, a alma e o campo energético sentem antes da mente racional entender. Se aquela pessoa te transmite paz, se apenas estar perto dela te deixa melhor, se algo nela acende uma luz em você, isso já é suficiente para saber que há um sentido maior por trás disso. Helena Blavatsky dizia que os sentimentos elevados são a linguagem da alma, ou seja, quando algo em você vibra positivamente na presença de alguém, é a sua alma reconhecendo algo que está além do visível. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, um amigo recente, alguém que você mal conhece ou até alguém que surgiu inesperadamente no seu caminho. Por exemplo, imagine que você conheceu alguém brevemente, uma troca rápida, uma conversa leve, nada muito profundo, mas depois disso, algo ficou. Um bem-estar estranho, um pensamento recorrente, uma vontade de reencontrar, mesmo sem entender por quê. Isso é a alma sinalizando. Preste atenção. Essa pessoa não surgiu à toa. Há uma energia sendo ativada entre vocês. Algo precisa ser olhado, vivido ou reconhecido. Não ignore o que você sente, porque sempre que alguém te faz sentir algo bom sem motivo aparente, essa é a maior evidência de que o encontro tem uma razão maior. Mesmo que a história entre vocês não se desenrole como sua mente gostaria, a experiência já começou, e com ela, uma parte sua começou a despertar também. Por isso, da próxima vez que alguém tocar algo dentro de você, não apresse a mente para entender. Nem tente forçar o destino a se encaixar no seu tempo. Apenas sinta e ouça, não com os ouvidos, mas com o espaço silencioso que existe entre o coração e a alma, porque a alma não fala com palavras. Ela se comunica por meio de sensações, sincronicidades e certezas que não precisam de explicação. Talvez estar destinado a alguém não seja sobre ter ou ficar junto para sempre. Talvez seja sobre reconhecimento, um momento de verdade entre duas almas que se lembram brevemente de quem são, uma lembrança que não vem da mente, mas de um tempo anterior ao tempo. Helena Blavatsky dizia que certas almas se atraem não por escolha, mas por frequência, e quando há ressonância, não é possível fugir. O encontro transforma, mesmo que breve, ele muda você. E a pergunta nunca deve ser, será que essa pessoa é a certa? Mas sim, o que está despertando em mim agora? Porque quando algo é realmente para você, você não precisa correr atrás. Você apenas sente e sabe. Sabe no silêncio, no tempo exato, na paz que vem antes de qualquer explicação racional. E se essas palavras tocaram algo profundo em você, então talvez você já esteja começando a lembrar. Se você deseja ir além, entender como o universo se comunica com você em outras áreas da sua vida, como na sua missão, nas finanças, na saúde e nas decisões importantes do seu caminho, eu te convido a conhecer o livro chamado Seu Eu Superior, um manual direto, simbólico e revelador sobre como interpretar os sinais ocultos que o universo envia todos os dias e como usar essas mensagens para manifestar sua realidade com consciência. O link para acessar está no primeiro comentário fixado logo abaixo. E se você deseja continuar essa jornada de despertar, se inscreva no canal agora e mergulhe em novos vídeos como este. Nos vemos no próximo despertar.